Shalom, povo lindo do Senhor. Bom estarmos aqui nessa noite e sempre é um privilégio que nós não podemos esquecer. Poder cultuar ao Senhor livremente. Em muitos e muitos lugares isso não é permitido. Quantos irmãos nossos, eles anseiam, desejam ter uma liberdade como nós temos para poder cultuar a Deus. Então nós temos que valorizar. Muitas vezes nós ficamos com tantas coisas insignificantes, desculpas insignificantes para não cultuar no templo. O comodismo, nós temos falado muito sobre isso aí. A transmissão é uma bênção, alcança inúmeras pessoas. Aquela mensagem que eu preguei na virada do ano, 3.300 pessoas assistiram aquela mensagem. Então, é uma bênção a internet, mas nós temos que valorizar o poder cultuar aqui. Então, a transmissão é para quem está longe, numa impossibilidade. Quantos irmãos estiveram enfermos, não pode vir ao templo, mas estão cultuando em casa. E também uma ferramenta para você evangelizar outros. Transmitir, com amigo, com familiar, assista. Eu estou sempre compartilhando, não é só as nossas, outras mensagens importantes. Hoje mesmo compartilhei no culto aqui, nos grupos da igreja, 10 sinais sobre a volta de Cristo, ali com o pastor Lamartine e pastor Antônio Júnior, na live deles. Então tem muita coisa que edifica e nós temos que aproveitar. Agora também precisamos valorizar o culto presencial, porque nada substitui a comunhão. É impossível substituir essa comunhão. Amém? E eu também gosto de falar sempre de algo que ficou muito marcado. Nós fomos num projeto missionário lá no Amazonas, e muitos aqui já ouviram esse testemunho, esse compartilhar, mas é bom lembrar também. E nós chegamos em uma comunidade chamada Lago do Juma, que era diferente de todas as outras comunidades, porque tinha uma comunidade, tem tudo povo ribeirinho, sobe o barranco do rio, lá em cima uma comunidade com 100, 150, 200 pessoas. Só que esse Lago do Juma era totalmente diferente, tinha uma casa e um galpão, assim, que é só o telhado e os pilares. Então um missionário, ele foi um dia antes, e por rádio, porque na época nem celular tinha, eles conseguiram comunicar às pessoas que haveria culto no dia seguinte. E nós chegamos lá, subimos o barranco, né, sempre é no alto assim, e nós começamos a olhar, porque lá tinha muitos igarapés, muitos braços de rios. E quando deu 5 horas da tarde, 5:30 mais ou menos, que lá escurece, tinha horário de verão na época, então era 8, 8:30 da noite que escurecia. Quando deu 5:30, 6 horas da tarde, a gente viu as canoas assim, naqueles igarapés, vindo de longe, todas elas com um casal e uma escadinha dentro, assim, 3, 4, 5 meninos, umas canoazinhas estreitas, eles remando, poucos tinham motor. E depois nós fomos conversar com essas pessoas, e algumas delas remaram 3, 4, 5 horas para estarem no culto. E detalhe, eles não dormiram lá, escureceu, terminou o culto, e eles foram embora. Alguns chegaram meia-noite em suas casas, e aquilo trouxe uma lição tão importante para mim, e pensei, todos nós ficamos impactados. Éramos um grupo de 16 pessoas, e comentamos quantas pessoas moram pertinho do templo e inventam tantas desculpas. Hoje eu estou indisposto, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, e não olham o esforço que muitas pessoas fazem para poder cultuar presencialmente. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Você está aqui, você veio cultuar. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos continuar firmes dessa forma, buscando aqui na presença do Senhor. E eu quero compartilhar uma mensagem que é: cumpra com o seu
propósito. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa cumprir com o seu propósito. Não, mas agora fala com convicção. Isso. E você sabe qual é esse propósito? Isaías 26, 3. Vamos acompanhar a leitura aqui. Isaías capítulo 26, verso 3. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Ele está dizendo que Deus vai guardar em perfeita paz os que confiam nele, mas não basta apenas confiar. Eu conheço muitas pessoas que confiaram, creram, receberam milagres do Senhor, mas eles não cumpriram com essa segunda parte do versículo, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti, ou seja, eles cumprem com o propósito pelo qual Deus confiou. Se eu perguntar para você ou para qualquer pessoa, e se você perguntar na rua, se aquela pessoa deseja paz interior, eu tenho certeza absoluta que todas as respostas serão sim, serão respostas positivas. Mas para que Deus dê a verdadeira paz, a paz interior, não basta apenas confiar, não basta ter pensamento positivo, é necessário cumprir com o propósito estabelecido por Deus na face da terra. Nós temos esse propósito. O que é o propósito? O significado é a intenção de fazer algo, propor um projeto, um desígnio, estabelecer alvo. É aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade, um intuito. Então esse é o propósito, precisa alcançar, você precisa cumprir aquela meta, aquele seu propósito, aquele seu intuito, aquela sua finalidade. O pastor Rick Warren, ele fez uma afirmação dizendo assim: o propósito de sua vida é muito maior do que a realização pessoal, porque muitas pessoas pensam que o propósito de vida é somente a realização pessoal. Aí ele faz essa afirmação no seu livro, Uma Vida com Propósito, que o propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior do que a sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, você deve começar por Deus. Aí você encontra o sentido, o propósito para você. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Então eu e você nascemos segundo os propósitos do Senhor e para cumprir os propósitos dele. São maiores que os nossos propósitos pessoais. Seu propósito, para começar, ele é um propósito eterno. O propósito para a nossa vida, da nossa criação, ele é um propósito eterno. Por isso que ele é muito além da dimensão pessoal, familiar ou profissional. O propósito da vida, ele é eterno. A Bíblia nos diz, aquele texto muito conhecido de Lucas, que Jesus contou a história daquele homem que ele chamou de louco. Por quê? Porque o propósito da vida daquele homem era voltado para ele mesmo, somente para si mesmo. Que ele diz: alma minha, agora você colheu muito, você vai descansar, vai se regalar, você vai construir muitos celeiros e você vai ter uma vida regalada para sempre. E Jesus disse para ele: você é um louco, esta noite você vai morrer,
e para quem será a sua alma? Quando Jesus pergunta para quem será a sua alma, ele estava falando que a nossa alma, que o nosso espírito, ele é eterno. Por isso que nós não podemos olhar para a vida querendo buscar a resposta em nós mesmos, nós temos que buscar em Deus. Você é eterno desde a sua concepção. E para herdar a vida eterna, é necessário se arrepender dos pecados e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Agora, dentro do propósito, já que nós vimos que nós temos um propósito eterno, então eu não posso olhar para a vida somente como ela aqui, por esse prisma humanista. Eu tenho que olhar pelo prisma divino, pela visão que Deus tem. Nós já vimos que nós somos eternos, então os planos que nós temos que fazer para essa vida, eles sempre precisam ser pensados no âmbito da eternidade. Como que é isso? Como que eu vou fazer um plano para daqui 1000 anos? Eu semeio nessa vida e eu colho para a eternidade. Quando eu cumprir com a minha missão aqui, eu sei que eu estou cumprindo com o meu propósito eterno. Então, dentro desse propósito eterno, você tem a missão de evangelizar. Veja, o propósito e o objetivo, o evangelismo, a missão do evangelizar é o trabalho que vai nos levar para alcançar o propósito eterno. A Bíblia nos diz em Provérbios 11:30, segunda parte, aqui, quem é sábio, aliás, aquele que conquista as almas, ele é sábio. Então, desde o Antigo Testamento, já tem uma ênfase sobre cumprir com a nossa missão de evangelizar. Pensa comigo, por que Deus iria me tirar da perdição do pecado? Miserável pecador, como sempre fui, somente para me salvar e eu viver uma vida regalada aqui sem me preocupar com as outras pessoas que perecem sem salvação. Não tem sentido. Então aquilo que eu recebi da parte do Senhor, por isso que a Bíblia diz, quem nele crê, do seu interior fluirão rios que jorram, de águas vivas que jorram, ou seja, se jorra, atrai, porque precisa matar a sede. Eu vi um pedaço de um vídeo no YouTube, essa semana, estava passando e entrou um, de um safari na África, na época da seca, e os búfalos daqui, que nós temos aqui, são búfalos domesticados. Lá na África, dizem que são os animais que mais matam seres humanos, de tão selvagens que são. Mas no vídeo, alguém filmou de dentro de um carro, e a pessoa estava com uma garrafinha de água, garrafinha de 500 mililitros de água. E aquele búfalo, como daqui, lá na entrada do templo, e aquela pessoa, ela derramava um pouquinho de água, e eu creio que o vento levava na sequidão que dava, porque lá eles ficam às vezes uma semana ou duas sem beber uma gota de água, levava o frescor, o cheiro daquela água até as narinas daquele búfalo, e ele fazia assim, e ele foi se aproximando cada vez mais. Um búfalo selvagem, gigante, devia ter 1 tonelada mais ou menos, pelo que o povo fala que chega a mais de 1 tonelada, e aquele búfalo vinha então naquela sequidão, na sede que ele estava, por algumas gotas de água que eram derramadas ali. Agora, a aplicação para nossas vidas. Se nós temos uma fonte, se eu creio, e eu tenho essa fonte de água viva, a água mais pura, mais límpida, mais insípida que existe, dentro de mim, ela precisa jorrar para que outros venham saciar a sua sede. Então, eu e você temos a missão de levar essa fonte de água viva para as pessoas que estão perecendo ao nosso redor. Estão perecendo ao nosso redor.
Deus quer que você cumpra com essa missão. Ser cristão significa ser enviado ao mundo e ser um representante de Jesus. Por isso eu e você, diz lá em 1 Coríntios, que somos embaixadores de Cristo. Nós pertencemos a um reino que não é deste mundo, mas nós estamos neste mundo como embaixadores, representantes legítimos do Senhor Jesus Cristo e do reino dele. O embaixador, quando ele está num outro país, e é só lá que ele fica, né, no lugar estrangeiro, tem a embaixada lá dentro. Então vamos supor que estão me perseguindo, fazendo alguma coisa, ainda que eu tenha cometido um crime, ou supostamente cometido um crime em um país, e eu consigo entrar ali na embaixada brasileira em determinado país, a polícia daquele país, ela não pode tocar em mim. Primeiro vão fazer uma investigação, chegar a todas as vias de fato, para então fazer um pedido oficial ao embaixador brasileiro para que eu seja entregue. Então mostro que a embaixada é um território, no caso estou falando embaixada brasileira no outro país, é uma embaixada brasileira em outro país, então é um território brasileiro em uma outra nação. Eu e você fazemos parte do reino de Deus, nós temos um Deus que nós representamos, somos embaixadores aqui nesta terra, e o nosso objetivo é representar bem o nosso Rei, para que as pessoas olhem pelo nosso testemunho, porque o nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. Se o nosso testemunho é ruim, essa fonte de água, ela está manchada, não é uma água que vai saciar a sede. Então nós precisamos. Jesus disse: assim como o meu Pai me enviou, eu envio vocês. É interessante, né? Porque Jesus nos tira do mundo, nos salva e nos envia de volta para o mundo. Por quê? Para salvar outras pessoas. Um dia alguém nos evangelizou, um dia alguém falou de Cristo para nós. Então essa missão é apresentar Deus às pessoas. Somos mensageiros dele nesta terra. Então, para cumprir o propósito, nós temos que entender que temos a missão de evangelizar. Para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos completar a missão que Deus nos deu. Nós não podemos entregar essa missão, esse propósito incompleto para Deus. A bispa falou, quando foi que você pregou? Foi quarta? Foi, né? Você citou Davi. Texto de Davi de Atos 13:36. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado e está no túmulo até hoje. O que nos chama a atenção aqui nesse texto é que ele diz que Davi só morreu depois de cumprir com o propósito de Deus para ele. Então eu e você precisamos cumprir com o propósito que Deus nos deu. Qual foi o propósito para Davi? Era conquistar a terra, fazer muita coisa lá, e ele realmente conquistou. Então ele serviu Deus, ele cumpriu com o propósito de Deus na sua geração, aí ele adormeceu. Então eu e você temos que morrer somente depois de cumprir com o propósito que nós temos aqui na terra. Cumprir com o propósito não significa ser pessoas perfeitas, que não erram e que não pecam. Deus nunca contou com pessoas perfeitas, até porque não existe nenhuma. O que aconteceu, o que nós vemos na vida de Davi, que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele errou muito com a sua família, na educação dos filhos, não deu a atenção necessária, ele adulterou, fez um monte de coisa errada. A Bíblia não oculta os erros e pecados de Davi, mas diz que ele cumpriu com o propósito. Muitas vezes nós queremos nos esconder atrás das nossas deficiências, para não cumprir com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Então, fale para o seu irmão, você precisa cumprir com o propósito que Deus te deu. Agora, a minha reflexão, parte da minha reflexão: qual a razão
de muitos cristãos serem frustrados. Você conhece um cristão frustrado? Você é uma pessoa frustrada? Seja sincera consigo mesmo. Sabe qual que é a razão de não cumprir, de ser frustrado? Quando Jesus prometeu ter vida, vida plena, a vida completa, a vida abundante, e a pessoa viver frustrada não é a mesma coisa que a pessoa ter problemas, passar por problemas, ter outro e tudo mais, que isso aí todo mundo tem, mas a frustração é a falta de realização pessoal, a realização na sua vida. E eu cheguei à conclusão que é não cumprir com o propósito de Deus. O texto diz aqui que Deus guarda, volte ali, tá, ainda continua, diz, ó, Deus ele guarda em perfeita paz quem confia nele, aqueles cujos propósitos estão firmes nele. Como eu citei no início aqui, não basta confiar, é necessário realizar a missão, é realizado cumprir com o propósito. E tem muito cristão que não evangeliza, não se envolve em nenhuma outra área, não consegue servir pessoas. Aí o que é que acontece? Ele se torna uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ele não cumpre com a missão dele. Se eu colocar uma lâmpada aqui e ela queimar, recentemente nós trocamos muito, ela não está cumprindo com a missão dela de iluminar, então ela precisa ser substituída, no caso da lâmpada. E um crente que não cumpre com a sua missão, com o seu propósito, não se envolve para a realização do seu propósito, ele se torna uma pessoa frustrada, amargurada. Tem uma frase que diz que quem não trabalha, dá trabalho. São pessoas que vivem dando trabalho para os outros. Por quê? Porque eles não conseguem trabalhar em prol dos outros. Eu sei que quando eu estou trabalhando, quando eu estou servindo, quando eu estou evangelizando, Deus está cuidando de mim, porque essa é a garantia que Ele nos deu. Vamos trabalhar para Ele e Ele vai cuidar. Quando Ele deu uma missão para os 12, depois para os 70, Ele disse, olha, vocês não precisam levar nada, porque eu vou prover tudo para vocês. Eles estavam focados na missão, eles estavam focados em cumprir com o propósito, e não faltou nada para eles. Então, eles não voltaram frustrados, eles voltaram maravilhados, porque eles curaram os enfermos, eles expulsaram demônios, eles cumpriram com o propósito da qual eles foram enviados. Então eu e você, nós não devemos ficar preocupados, olhando somente para o nosso umbigo, nós precisamos nos envolver. Deus ele está gritando, o alerta de Deus sobre os últimos dias, ou sobre a última hora, como ele me falou, e tantos servos de Deus, e eu tenho compartilhado vídeos e tudo mais, e eu fico maravilhado, porque as palavras são as mesmas, as frases são quase idênticas. É para se envolver, é para evangelizar. Jesus está às portas, a igreja vai ser arrebatada, e Deus está dando oportunidade para nós cumprirmos com essa missão. Eu sinceramente, eu não consigo compreender como não falar de Jesus, como não se envolver ajudando pessoas para cumprir com o propósito de Deus nas suas vidas. Ao nosso redor tem pessoas que não conhecem a Cristo, ao nosso redor tem pessoas necessitadas, e não estou falando só de coisas materiais, necessitadas de uma atenção, necessitadas de uma oração, e eu e você somos esses instrumentos. Eu coloquei essa semana numa reflexão, não fique calado, e citei o texto lá de Esther, não te cale neste momento, porque senão Deus vai levantar livramento de outra forma. Mas quem sabe foi para este momento que você se tornou rainha. Ele estava dizendo isso. Eu tenho certeza nas promessas de Deus, que nós somos judeus, nossa linhagem vai continuar. Então se você, Esther, que chegou ao posto de rainha, ficar calada, não interferir junto ao rei, muitos de nós vamos perecer, inclusive você, mas Deus vai levantar outro meio de livramento. Aí ele diz assim, quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou rainha,
não era só para ela mostrar beleza, não era só para ela desfrutar das maravilhas do palácio, era para um momento da história em que tentaram destruir o povo judeu, que ela foi levantada a rainha e ela tinha que falar. Assim somos nós não podemos ficar calados, temos que falar desse amor, temos que falar do nosso Deus, temos que falar desse que nos salvou, testemunhar do que Ele fez em nossa vida. O que Ele fez na sua vida, Ele já mudou você, Ele já te transformou. Você lembra daquele endemoniado lá em Gadá, o ex-endemoniado? Tinha 6.000 demônios dentro dele. Quanto tempo ele ficou com Jesus depois de liberto? O texto não diz, mas talvez 1 hora, 2 horas, até o povo do vilarejo chegar e pedir para Jesus se retirar. Aquele que o homem queria ir embora junto com Jesus. Isso é louvável, não é? Eu quero aprender mais do Senhor, o Senhor me libertou. Mas Jesus disse não, vai e volta e conta aos teus tudo que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. Aquele homem, ele fez muito mais do que contar para a família, porque a Bíblia diz que ele andou por 10 cidades ali, as Decápolis, 10 cidades daquela região, demonstrando do quanto Deus é bom. Então, fale mais, compartilhe mais do que precisa ser compartilhado, não se cale, é para este momento, não seja uma pessoa frustrada. Cristão egoísta é aquele que não contribui para o reino de Deus, levando outras pessoas a Cristo, auxiliando outras. Veja o que diz o texto aqui em Provérbios 11, 28, não está nessa Bíblia ali, que é a Bíblia, a mensagem, diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, é um tronco cortado. Agora, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. O que ele está dizendo, uma vida voltada para as coisas materiais é o que? É aquele que só olha para o próprio umbigo. Ele é como uma árvore morta, cortada, um tronco seco. Mas aquele que a vida que é moldada por Deus, ele se deixa, ele se entrega por completo para ser moldado, para ser usado por Deus. Ele é como uma árvore florescente, aquela que tem a sua raiz junto das águas do ribeiro, cujas folhas não murcham e não negam o seu fruto. Então não seja um cristão frustrado, cumpra com o propósito de Deus na sua vida. Fale isso mais uma vez para a pessoa do seu lado: cumpra com o propósito de Deus na sua vida.